1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 até o verso 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Até aqui, até o versículo 8. Que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção da sua santa palavra em nossos corações. Amém. Podeis assentar. Conforme nós estamos estudando nessas últimas quartas-feiras, a gente vai prosseguir. E prosseguir que tema? O tema que nós estamos a considerar: santidade ou santificação. Santidade ou santificação. Esse já é o quarto estudo que nós estamos tendo dentro desse tema, dentro desse assunto. Nos três últimos estudos, nos três últimos encontros que nós tivemos, o foi que nós fizemos? A gente considerou, vamos assim dizer, a parte conceitual, a parte de definição, vamos assim dizer, acerca do que seja santificação, do que sejam os seus aspectos, do que sejam as suas evidências. Então, meio que a gente trabalhou, vamos assim dizer, a parte teórica, propriamente dito. Então, nessa parte final, que eu acredito seja hoje e na próxima quarta-feira, o que é que a gente vai fazer? A gente vai mudar o foco mais dentro do mesmo tema. A gente vai trabalhar a parte prática, propriamente dita, da santificação. Então, basicamente, a gente procurou, de maneira intencional, dividir em duas partes essa pequena série de estudos. A primeira parte, repito, dando aspectos mais conceituais, definições, significados, para já abrir a nossa mente e nos preparar para essa segunda parte, que é o processo de santificação no seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático. Então, é apenas uma palavra aqui de observação inicial. Dentro dessa palavra de observação inicial, eu queria que nós nos relembrássemos do conceito que foi dado do que seja santidade, do que seja santificação, que é o tema geral que nós estamos estudando. Então, como é que a gente pode definir o que seja santidade? Como é que a gente pode definir o que seja santificação? Em linhas gerais, é o processo. É o processo operado pela graça de Deus, através do Santo Espírito, fazendo com que nós nos separemos do pecado e nos consagremos a Deus. No seu sentido mais prático, mais direto, essa é a definição, essa é a concepção que a gente deve ter em relação à santificação. É um processo, porque não acontece de maneira completa. Esse processo, ele é operado por Deus, através do Espírito Santo, nas nossas vidas, que faz justamente com que essas duas coisas, elas aconteçam. Que duas coisas são essas? Que a gente se separe do pecado e cada vez mais nos consagremos, nos voltemos para Deus, nos voltemos para o Senhor. Na noite de hoje, e no próximo estudo que nós teremos, a gente vai trabalhar, meus irmãos, a gente vai trabalhar, minhas irmãs, os meios da santificação. É o tema, tanto dessa noite de hoje, como também da próxima quarta-feira. Por quê?
Veja que coisa interessante. A gente acabou de definir o que seja santidade, o que seja santificação. E conforme nós fizemos agora na definição, nós vimos que é um processo. É um processo no qual Deus opera em nós, através do Espírito Santo, que faz com que nós nos separemos do pecado e nos consagremos a Deus. Isso aí é fato conforme nós estamos a considerar. Contudo, isso não significa dizer que não haja meios através dos quais Deus ele opera justamente para produzir esses efeitos da nossa vida. Que efeito? Para que a gente se distancie do pecado e se consagre a Deus. Então, dentro desse processo que representa a santificação, o próprio Deus, o nosso Deus, disponibilizou alguns meios, alguns caminhos, algumas ações, algumas responsabilidades que recaem sobre nós. Para quê? Uma vez que nós procedamos em relação a elas, essa obra da graça operada em nós, essa obra do Espírito Santo operada no nosso coração, de fato, ela possa produzir, como de fato produz, a santificação em nossas vidas. Então, a gente precisa perceber isso, meus irmãos. A gente precisa aprender isso, minhas irmãs. A obra da santificação é uma obra de Deus? Sim, mas é uma obra que Deus realiza através de meios que o próprio Deus, ele usa dentro desse processo, dentro dessa finalidade. Então, tem coisa que só Deus faz, tem outras que Deus faz através de meios, e uma delas é a santificação. Então, Deus age em nós e nos responsabiliza de determinadas ações, para que uma vez que nós cumpramos com essas responsabilidades, Ele possa derramar, colocar, infundir graça na nossa vida, e essa graça faz com que a gente se separe do pecado e nos consagre cada vez mais a Deus. Eu sempre gosto de comparar essa questão da santidade, da santificação, como um cultivo, né? Um cultivo no sentido do mundo da agricultura. O que é que eu quero dizer com isso? Como todos nós sabemos, né? Existem determinadas coisas dentro desse processo que só Deus faz. Por quê? É Ele que faz vir chuvas, é Ele que faz vir o sol, é Ele que faz germinar a semente que o agricultor planta. Isso é Deus, isso é obra de Deus. Mas, por outro lado, o agricultor ele tem uma responsabilidade no cultivo de qualquer cultura, vamos assim dizer. Ele tem que limpar a terra, ele tem que arar o terreno, ele tem que semear a boa semente, ele tem que cuidar de limpar o terreno ao longo do processo do desenvolvimento daquela planta ali que se semeia. Então, isso é responsabilidade dele, do agricultor. Então, eu gosto de ver a santificação por esse prisma, usando essa ilustração. É uma obra que, em determinados aspectos, é Deus que faz, mas Ele vai fazer através de meios. E esses meios, nós somos responsáveis. Responsáveis no sentido de desenvolvê-los, responsáveis no sentido de levá-los adiante, porque não adianta a gente ficar, como diz o nosso hino nacional, deitado em berço esplêndido, esperando que a obra da santificação, que a obra da consagração, ela se dê na nossa vida sem que a gente faça nada. Não, não existe isso. Na obra da santificação, nós temos responsabilidade. Na obra da santificação, nós temos compromisso. É uma resposta às ações de Deus? Sim, mas é algo que você, todos nós devemos fazer. É justamente por causa disso, meus irmãos, minhas irmãs, que a Bíblia, reiteradas vezes, ela nos exorta a quê? A desenvolvermos a santificação. Então, se a Bíblia ela nos dá essa exortação, se a Bíblia ela nos ordena a vivermos vidas santificadas, é porque nós temos responsabilidade dentro desse processo. É porque nós temos compromisso para que nós atinjamos esse alvo. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe. Nesse texto mesmo que a gente leu, a gente observa justamente isso. Olha só, no versículo 3, Paulo ele exorta, né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É o propósito de Deus, que a gente se separe do pecado. É o propósito de Deus, que a gente se assemelhe cada vez mais a Jesus Cristo. Mas isso acontece aleatoriamente, sem a gente se envolver, sem a gente fazer nada,
sem a gente trabalhar? Não. Olha só o complemento do versículo 3. Paulo diz, que vos abstenhais, ou seja, deixais de lado o quê? A prostituição. Então isso indica o quê? Compromisso, obrigação, responsabilidade. Então, não esqueçam disso, meus irmãos. Não esqueçam disso, minhas irmãs. Então, a obra da santificação é uma obra de Deus na qual nós cooperamos. A santificação é um trabalho de Deus no nosso coração que Ele se dará através de alguns meios e nós somos responsáveis por desempenhar esses meios em nossas vidas. Então, ninguém pode fazer por mim, então eu não posso fazer por ninguém. Cada crente, ele é responsável pelo desenvolvimento da sua santificação. É por isso que tem uns que progridem mais no processo de santificação, outros não progridem tão intensamente assim. Por quê? Se você tem esse compromisso, se você tem essa responsabilidade, e se você não se envolve com ela, na dependência de Deus, a santificação ela não vai ser intensificada na sua vida. Então é por isso que quando você olha e quando você compara de crente para crente, vai haver algumas diferenças em relação à santificação. Uns vão estar mais na frente, outros vão estar um pouco atrás. Por quê? É a nossa responsabilidade. E repito, ninguém pode fazer por você. Repito, eu não posso fazer por ninguém. Cada um de nós, individualmente falando, é responsável pela nossa santificação. Foi a instrução que Cristo disse, no final de todas as coisas. Conforme a gente observa lá em Apocalipse, aquele que é santo, faça o quê? Santifique-se cada vez mais. Então, quem tem que fazer? É o meu irmão em Cristo por mim? Não. Quem tem que fazer sou eu, através do uso dos meios que Deus ele nos dá, que Ele nos disponibiliza. Então, nesses próximos 2 estudos, eu queria que nós víssemos pelo menos 7 meios, 7 caminhos que nós devemos percorrer para que a gente possa desenvolver a santificação na nossa vida. Como são muitos, hoje eu queria trabalhar 3 com vocês e na próxima semana a gente trabalhar mais 4. E aí, pelo menos provisoriamente, a gente terminar essa parte do estudo acerca da santificação. Ok? Então, fica a pergunta, fica a indagação. Quais são os passos, quais são os caminhos, quais são os meios que Deus ele me disponibiliza para que eu possa me santificar a cada dia, ao longo da minha peregrinação aqui neste mundo? Quais são? O primeiro deles, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos conhecer e nós devemos amar as Escrituras Sagradas. Nós devemos conhecer e nós devemos amar as Escrituras Sagradas. É o primeiro passo, é o primeiro caminho, é o primeiro meio através do qual Deus infunde a santificação na minha vida. Quando eu conheço e procuro conhecer cada vez mais, e quando eu amo e amo cada vez mais o quê? A palavra de Deus. O quê? As Escrituras Sagradas. Vamos dar uma olhadinha no texto bíblico que referendo a esse ponto. Abram aí, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Eu ia ler somente o versículo 2, mas eu vou fazer um texto mais ampliado. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. 1 de Pedro 2, versículo 1 até o versículo 3. Eu queria chamar a atenção do versículo 2, mas vamos pegar esse contexto aqui. 1 Pedro 2, do 1 ao 3. Isso, 1 de Pedro 2, do 1 ao 3. Olha só, aqui nesse trecho você vai encontrar várias exortações de caráter pessoal que Pedro aqui está dando, entendeu? Se dirigindo a grupo de irmãos, sim, mas são exortações individuais no sentido de quê? De você acolhê-las, de você absorvê-las no seu coração e encarar como uma necessidade prática na sua vida. E essas exortações, elas estão diretamente relacionadas a quê? A desenvolver a santidade na nossa vida. Vamos lá, olha só.
1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha só. Despojando-vos, o que é despojar, meus irmãos? É tirar de sobre nós. A ideia aqui é você tirar de sobre si uma roupa, uma capa, vamos assim dizer. Então, Pedro usa aqui essa linguagem ilustrativa para mostrar essa necessidade de você deixar, de você abandonar, de você se despir, vamos assim dizer. Então ele diz, despojando-vos, veja, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Então veja que aqui Pedro, melhor dizendo, ele está dando uma exortação para que você se despoje, para que você se aparte de várias atitudes que são pecaminosas, de várias atitudes que são carnais, de várias atitudes que prejudicam a nossa santificação. Olha só, quais são? Ele diz, maldade, dolo, hipocrisias, invejas e veja, toda sorte de maledicência. Então, quem tem que fazer isso por mim? Sou eu mesmo. Eu tenho que deixar isso. Eu tenho que abandonar isso. Então, somente isso? Não, olha só, versículo 2. E aqui a ordem que ele dá, caráter bem direto para todos nós. Que ordem é? Olha só. Desejai, veja, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o quê? O genuíno leite espiritual. Para quê? Para que, por ele, esse genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, vos seja dado crescimento para salvação. Eu acho fantástico, meus irmãos, a linguagem que Paulo usa aqui nesse versículo 2. Por quê? Porque ele tira essa exortação de um contexto da criança, quando ela nasce, né? Então, o que é que a criança faz? Ela tem necessidade de se alimentar. E no caso específico, do leite materno, do leite da sua mãe. E é interessante porque quando a criança nasce, via de regra, ela come no sentido bem desproporcional. Por quê? Porque ela está com muita fome. E algumas elas são esfomeadas mesmo. Então, Paulo tira essa ilustração desse comportamento que a gente observa nas crianças e aplica para nós crentes, no sentido de que esse mesmo desejo que eu e você devemos ter ardente, tal qual uma criança recém-nascida, de bebermos o quê? O genuíno leite espiritual. E o que é esse leite espiritual? É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus, minhas irmãs. Ela é o nosso leite espiritual. No convertido, ela é o leite espiritual que vai se fortalecendo, que vai adquirindo um cardápio mais robusto na medida que a criança vai crescendo. Então, é assim que acontece conosco no sentido espiritual. Quando você se converte, seu conhecimento é um conhecimento muito básico. Então, seu entendimento das Escrituras é um entendimento muito básico. Mas na medida que você vai passando o tempo, que você vai lendo, que você vai estudando, então você não vai mais se contentar com aquelas coisas que são básicas, com o leitinho espiritual, mas você deseja aquilo ali, você tem vontade, você tem fome por aquilo ali. Então, é essa postura que eu e você, todos nós devemos ter. E com que objetivo? Pedro diz, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para a salvação. Essa expressão aqui, crescimento para a salvação, diz respeito à santificação. Por quê? No sentido em si, nós já somos salvos, nós já fomos remidos. Agora, o que é que a salvação precisa ser em nós? Ser feita em nós? É preciso ser desenvolvida. E o desenvolvimento dessa salvação, na prática, é o que significa santificar, meus irmãos. É a gente abandonar, conforme Pedro falou no versículo 1, algumas práticas que caracterizam a nossa velha natureza. Ele fala inveja, ele fala maledicência, ele fala dolo, ele fala hipocrisia. Deixa essas coisas para trás, mas não só deixar essas coisas ruins para trás, você tem que procurar se alimentar avidamente da palavra do Senhor. Então, a necessidade que nós temos de conhecer, a necessidade que nós temos de amar cada vez mais a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E por que a gente vai fazer isso? Olha só a explicação que Pedro dá no versículo 3. 1 de Pedro 2, versículo 3. Ele diz,
ele coloca aqui uma condicional, né? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é o quê? O Senhor é bondoso, ou seja, se você já experimenta da salvação, se você já tem experiência da bondade de Deus, ela é uma realidade na sua vida porque Deus revelou sua bondade para você, e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o que é que você vai fazer? Se apartar daquilo que é espiritualmente mal e que não contribui com o seu progresso espiritual, e mais, você vai desejar buscar a palavra para quê? Para que ela lhe faça crescer espiritualmente falando. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, conforme já falou em estudos anteriores, somente a pessoa que é salva, ela tem interesse por buscar a santidade na sua vida. Somente a pessoa que é salva, ela tem o interesse de buscar a santidade na sua vida. De sorte que a pessoa pode até se autodenominar cristã, de sorte que a pessoa pode até ter um vocabulário cristão, mas se você não percebe nela o interesse de se santificar, tem coisa errada. Talvez ela não seja salva ainda. Por quê? Porque quem é salvo vai evoluir na santidade. Repito, com uns vão ser numa intensidade, com outros em outra intensidade, vai depender da responsabilidade, de nós assumirmos a responsabilidade individual de cada um de nós. Agora, um crente, ele vai sempre progredir na santificação. Ele vai ser sempre melhor do que ontem. E amanhã vai ser melhor do que hoje. E assim sucessivamente. É claro que acontece. Os momentos de declínio espiritual. A gente até já fez essa observação em relação a Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Mas houve um período na sua vida que ele fez o quê? Regrediu, espiritualmente falando. Ele não progrediu, mas ele ficou naquela condição sempre não. Passaram-se pelo menos 6 meses. Depois de confrontado com Natã, ele se arrependeu do seu pecado, mudou sua vida. Agora, evoluiu, progrediu mais uma vez. Por quê? Para um salvo é assim, meus irmãos. Não dá para permanecer no pecado. Não dá para permanecer na inanição, na falta de buscar se alimentar da palavra. Não pode de jeito nenhum. Por quê? Porque para a gente santificar, a gente precisa amar. Para a gente santificar, a gente precisa conhecer as Escrituras, ou seja, a palavra do Senhor. Na verdade, a gente pode dizer que o caminho mais importante, veja, o caminho mais importante para a gente desenvolver a santificação em nossas vidas é através da palavra, meus irmãos. Se a gente for colocar a lista dos meios através dos quais Deus opera a santidade na nossa vida, o primeiro item da lista é esse que a gente está considerando. Ou seja, conhecer e amar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque para a gente poder crescer em santidade, a Bíblia ela é indispensável. A gente precisa desenvolver um profundo, a gente precisa desenvolver um genuíno, a gente precisa desenvolver um vivo relacionamento com Deus, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Por que a gente tem essa necessidade? Por que a gente tem essa carência? Por uma simples razão, meus irmãos, por um simples motivo, minhas irmãs. O nosso coração ainda é enfermo. Por quê? Ele não foi ainda totalmente curado do pecado, porque nós temos ainda uma natureza terrena. Então, a gente tem, por causa desse coração, uma tendência de quê? Nos afastar da santidade, nos afastar do caminho do Senhor, nos afastar do propósito de Deus. Então, são as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus que vai nos redirecionando para que a gente possa se manter no propósito e na vontade que Deus ele tem para nós. E que vontade é essa? A gente viu lá em Tessalonicenses capítulo 4, a nossa santificação, a nossa santidade. Então, a Bíblia, ela tem que estar regulando a nossa vida. Sim, ela tem que estar regulando a nossa vida. E dentro dessa regulação que a Bíblia faz em nossas vidas, é que a gente vai santificando, santificando cada vez mais. O que é que o autor do Salmo 119, versículo 11, nos diz nesse sentido?
Em que sentido? Nessa relação que a gente tem, palavra com santidade, palavra com santificação. Abram aí, por favor, Salmo 119, versículo 11. Na verdade, você pode até citar de cor esse texto, que esse texto nós já sabemos. De certa forma, a gente até já decorou, né, ao longo da nossa vida cristã. O que é que o salmista fala aí? No Salmo 119, versículo 11. O que é que ele fazia em relação à palavra e com que propósito ele fazia isso? Salmo 119. Não. 9. 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Exatamente. O que é que diz aí? O que é que o salmista diz? Ele fazia o que com a palavra? Guardava onde? No coração, gente. Aqui coração, entenda-se, o centro da personalidade humana. Não é o órgão que bombeia o nosso sangue, não. Mas é no centro da nossa vida, na nossa natureza. Guardarmos a palavra com que objetivo? Para nós não pecarmos contra Deus. Então, se eu não guardo a palavra de Deus no meu coração, qual vai ser o efeito direto na minha vida? Se, conforme o ensino da palavra, eu guardo a palavra no coração para não pecar contra Deus, beleza. Mas aí, se eu não guardo essa palavra no meu coração, qual será o efeito que isso vai gerar na minha vida? Qual será? A gente vai pecar contra Deus, não é isso mesmo? Porque não foi isso que o salmista disse? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se eu não guardo, o que é que vai acontecer comigo? Vou pecar. Eu vou pecar. E na medida que eu peco, aí o que é que acontece? Ao invés de eu me desvencilhar do pecado, eu vou me aproximando cada vez mais dele. A imagem de Cristo não vai estar sendo feita em mim. Eu não vou estar me consagrando. Então, o processo da santificação não vai se dar, não vai ocorrer em minha vida. Sobre isso, meus irmãos, sobre isso, minhas irmãs, essa questão da relação palavra-santidade, palavra-santificação, J.C. Ryle, ele falou uma frase que eu achei bem interessante, eu queria compartilhar aqui com vocês. Ele diz o seguinte, abro aspas para J.C. Ryle, ele disse: não espere crescer em santidade se você passa pouco tempo sozinho com Deus e não leva a sua palavra a sério. Pensa num pensamento assertivo? Eu vou repetir, não espere crescer em santidade se você passa pouco tempo sozinho com Deus, ele está se referindo aqui à oração, e ele complementa, e não leva a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus a sério. Então, não espere, meus irmãos, não espere, minhas irmãs, assim a gente não santifica jamais. É por isso que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa aprender, seja com as nossas leituras, seja com os nossos estudos, seja nas nossas participações na igreja, seja em qualquer outra circunstância que porventura nós estivermos, em que nós formos expostos à palavra de Deus. A gente não pode perder a oportunidade, a gente tem que tirar alguma lição, tirar alguma verdade, tirar algum aprendizado, colocar isso no nosso coração, aplicar isso no nosso dia a dia, porque é dessa forma, entre aspas, simples, que a gente vai evoluindo e vai se desenvolvendo na santificação. A gente precisa, de maneira muito séria, de maneira muito contundente, considerar o conselho que Deus ele deu a Josué, quando Josué estava prestes a assumir a liderança do povo de Israel para que pudesse assentar o povo de Deus na terra prometida. São palavras por demais conhecidas nossas e a gente precisa atentar para elas e, conforme eu falei, a gente precisa levá-las a sério, mas a muito sério mesmo. Abram aí, por favor. Josué, capítulo 1. Olha só, não tem nada de novo, meus irmãos. Nada. Tudo que a gente já sabe. Josué, capítulo 1, versículos de 7 até o versículo 8. Disso aqui dependeria o sucesso espiritual de Josué, o sucesso espiritual do povo de Deus. E a gente sabe que ao longo do percurso aqui do livro de Josué,
em alguns momentos o povo de Deus se afastou, porque se afastou disso que Deus havia dito. Infelizmente, quando a gente se afasta daquilo que Deus nos diz, a gente só se prejudica, a gente só bate cabeça, a gente só se dá mal. A história se repete todos os dias na nossa vida, todos os dias. É por isso que todos os dias a gente precisa estar aprendendo e escutando e levando a sério o que Deus nos diz. Olha só, Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, o 7 e 8, ok? Olha só o que é dito aqui da parte de Deus a Josué, olha só. Tão certo, ou melhor dizendo, tão somente, veja, ser forte e muito corajoso, veja, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha só, ter o cuidado de cumprir toda a lei que Moisés, servo de Deus, havia prescrito para o povo de Deus. Dela não te desvies, no plural, né? Nem para a direita, bem sucedido por onde quer que andares. Meus irmãos, minhas irmãs, o caminhar do cristão aqui nesse mundo tem que ser o caminhar o quê? Reto. Ele não admite desvios para a direita, ele não admite desvios para a esquerda, não, tem que ser naquilo, no prumo, vamos assim dizer, usando aqui a linguagem da construção, né? No prumo que Deus determina através da sua palavra. E é interessante porque no mundo em que a gente vive, que é um mundo relativista, é um mundo onde não existe uma verdade absoluta, todo mundo tem sua verdade, todo mundo tem o seu pensamento, olhar para uma palavra assim é desafiador, porque a gente sempre tem essa tendência, né, de querer nos guiar pelo que a gente acha ser certo, pelo aquilo que a gente acha ser correto, e não é assim, nem para a direita, nem para a esquerda, mas cumprir à risca aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Versículo 8, Deus continua, veja, não cesses de falar deste livro da lei. Veja que na exortação anterior, Josué teria que fazer o quê? Obedecer. Seguindo a exortação, Josué deve fazer o quê? Falar. Ele obedece à lei, ele fala da lei. Veja, o que mais? Antes, medita nele, no livro da lei, de dia e de noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer, veja, segundo tudo. Não é muita coisa, não é pouca coisa, mas é tudo, tem que ser algo absoluto da nossa parte, algo absoluto da nossa parte. Segundo tudo quanto nele está escrito. Aí vem a promessa. Que promessa? Então, veja, farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Está vendo aqui? Bem-sucedido. Em termos espirituais, meus irmãos, essa é a promessa que a gente tem. Aqui, o que a gente observa é isso, ó. Josué tinha que observar a lei, ele tinha que falar da lei, ele tinha que meditar nessa lei. Veja que ele tinha que se envolver completamente com a lei de Deus. Não era aquele envolvimento parcial. Você chega assim, faz uma leitura de 5 minutos, deixa para lá. Não. A leitura, acompanhada da meditação, acompanhada da proclamação. Então, contato direto com a palavra de Deus. Por quê? Repito, é ela que nos conduz num caminho da santidade. Diante disso, você pode até perguntar, tá certo, pastor? A gente pode até entender dessa forma, conforme a gente observa aqui na palavra do Senhor. Mas, no sentido prático, aqui é interessante. No sentido prático, como é que a Bíblia, ela me auxilia no processo de santificação, me conduzindo nesse caminho para que eu possa ser cada vez mais parecido com Cristo? Como é que ela faz isso? Guiando, meus irmãos, guiando, minhas irmãs, as nossas decisões. Em primeiro lugar, para que a gente faça aquilo que glorifica a Deus. A Bíblia nos dá essa diretriz? Algo que você faz que glorifica a Deus, algo que você faz que porventura não gera a glória do Senhor, a Bíblia mostra. Então, você já está consciente disso. Para que você possa crescer espiritualmente, o que você deve fazer? Optar pelo caminho que glorifica a Deus. Ela lhe auxilia na tomada de decisão em relação àquilo
que você deve fazer para que Deus venha a ser glorificado. Mas não só isso. A Bíblia, ela nos orienta para que a gente possa tomar decisões em que a gente se harmonize com o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Cristo é o nosso Senhor, então Ele tem a sua vontade em relação a nós, e a Bíblia mostra essa vontade. Então, ela está continuamente falando, é isso que Cristo quer que nós façamos, é isso que Cristo quer que nós façamos, e cabe a nós fazermos o quê? Sermos sensíveis a essa vontade. Então, ela nos auxilia também nesse sentido. Em terceiro lugar, ela nos auxilia no sentido de nos dar os exemplos bíblicos que nós devemos seguir. A gente não observa, na palavra de Deus, vários e vários exemplos de homens, de mulheres fiéis a Deus, daquilo que eles fizeram, que estavam dentro da vontade do Senhor. Então, quanto mais você aprende da palavra de Deus, mais você vai atentar para esses exemplos, e quando esses exemplos se tornarem reais na sua vida, o que é que você vai fazer? Olha, diante disso eu vou fazer igual fulano e tal, que passou uma situação semelhante a mim, fez assim, e Deus abençoou, porque ele agradou a Deus. Então, ela vai sendo essa ferramenta que vai ajudando a cada um de nós em nossa tomada de decisão. A Bíblia nos beneficia, quer ser no sentido físico, quer ser no sentido mental, quer ser no sentido espiritual, e ela mostra o que a gente deve fazer para a gente se beneficiar nessas três áreas. Se beneficiar no sentido da nossa mente, se beneficiar no sentido do nosso intelecto, das nossas emoções e também da nossa prática. Então, em todos os sentidos, a Bíblia, ela nos auxilia. Para quê? Para que a gente possa dar o exemplo positivo também em relação a outras pessoas, mostrar o caminho que as outras pessoas também devem seguir. Então, meus irmãos, no sentido prático, a Bíblia é uma ferramenta indispensável na nossa tomada de decisão, para que a gente possa procurar fazer cada vez mais aquilo que Deus requer para cada um de nós. E a conclusão que a gente chega em cima de tudo isso aqui é que não dá para a gente desenvolver santidade a parte da palavra de Deus. Mas aí o meu coração, siga seu coração não. Jeremias disse que ele é enganoso, é desesperadamente corrupto. E aquilo que eu penso, não siga também a sua mente não, porque a sua mente é falha, o seu sistema de valores é falho. Então, a gente precisa de algo superior a nós. Para quê? Para que nós possamos nos pautar. E o que é esse algo superior a nós, para que a gente possa se pautar por ele? Está aqui, meus irmãos. Está aqui, minhas irmãs. À nossa disposição. Acessível a todos nós. E aí quem vai fazer isso? É sua esposa? É seu esposo? É sua mãe? É seu pai? É seu filho que é crente? Não. Quem tem que fazer isso é quem? Você. Ter esse compromisso de ler, de estudar, de aprender, de meditar, de obedecer. Faça isso, que você vai notando o crescimento espiritual, a santidade cada vez mais se desenvolvendo na sua vida. Primeiro passo, primeiro meio para a gente desenvolver a santificação, conhecer e amar o quê? A palavra, certo? Conhecer e amar a palavra. Em segundo lugar, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, em segundo lugar, usar os sacramentos como meio de graça. Usar os sacramentos como meio de graça. O que são sacramentos? A gente pode definir sacramentos como as santas ordenanças, as santas ordens que nos foram dadas ou deixadas por Jesus Cristo a nós, que somos a sua igreja aqui neste mundo. Para quê? Para que por elas, essas santas ordenanças, a graça de Jesus Cristo, ela venha nos ser transferida. É por isso que a gente diz que os sacramentos, eles são meios de graça. E quais são os dois sacramentos que nós temos? O batismo e a Santa Ceia do Senhor. O batismo
e a Santa Ceia do Senhor. São os dois únicos sacramentos que Cristo deixou para a igreja. A igreja romana diz que são 7, porque acrescenta mais 5, mas não. Quando a gente vai analisar a palavra, nós só temos esses dois, ou seja, o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Por quê? Através do batismo, através da Santa Ceia do Senhor, nós temos, meus irmãos, nós temos, minhas irmãs, meios visíveis, que a gente pode enxergar, que a gente pode ver, através dos quais, de forma invisível, que a gente não enxerga, que a gente não vê, mas a gente faz pela fé, Deus, Ele mantém comunhão conosco. O que, pastor? Sim, o batismo, a Santa Ceia do Senhor, são meios visíveis, para que de maneira invisível, pela fé, Deus Ele mantenha comunhão com cada um de nós. Eu não sei se vocês já perceberam, mas cada um desses elementos que a gente encontra no batismo, qual é o elemento? Água. Que a gente encontra na Santa Ceia, quais são os elementos? O pão, o vinho. Esses elementos, eles apontam para a obra sacrificial de Jesus Cristo em nosso favor. Já pararam para pensar nisso? No batismo, o que é que acontece? É derramada sobre nós o quê? O quê? O que é derramado sobre nós no batismo? Água. Água na Bíblia é símbolo de purificação, de limpeza. Então, quando você recebe o batismo, isso aqui é uma figura, um símbolo, um sinal visível da pureza espiritual invisível que Cristo Ele nos deu, através do seu sacrifício. E você se submete ao batismo com essa consciência, com essa fé, com esse conhecimento, entendeu? Não é apenas um ritual de jogar algo em cima. Não, jamais. É muito mais do que isso. E aí você vê a questão do batismo na Santa Ceia. Na Santa Ceia, a gente come do pão. O pão simboliza o quê? Corpo de Jesus Cristo. O corpo que foi moído, o corpo que foi cravado na cruz do Calvário, para quê? Para que assim Cristo pudesse nos livrar da ira divina, da ira que iria recair sobre nós. Então a gente tem o quê? A punição que Cristo fez em nosso lugar, através do seu corpo. E o sangue, meus irmãos, que a gente bebe. Domingo que vem mesmo a gente vai ter a Santa Ceia. Vai comer do pão, vai beber do vinho. O vinho que a gente bebe na Santa Ceia representa o quê? Sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, que nos purificou, que nos remiu, que nos justificou, que nos perdoou. Vocês estão vendo que os sacramentos são muito mais do que mero cerimonialismo. O que eles apontam é para Jesus Cristo. E toda vez que a gente participa, no caso do batismo é uma vez só, né? Mas da Santa Ceia você participa, no nosso caso aqui, pelo menos uma vez por mês. Eles nos levam para Jesus, meus irmãos, para o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. E quando a gente participa deles, a gente tem que trazer isso à nossa mente para que a nossa fé venha a ser avivada e assim a nossa comunhão ela possa ser aprofundada cada vez mais com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que todo mundo que crê tem que se batizar. É por isso que todo mundo que é batizado tem que participar da Santa Ceia. Tem que estar aqui, comendo do pão, bebendo do vinho, em comunhão com o corpo e com o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Aí você pergunta, mas pastor, isso tem efeito mesmo? Isso é assim mesmo? É, meus irmãos. É, minhas irmãs. Quer ver um exemplo disso? A Santa Ceia do Senhor. Abra aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 11. Abra aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11, que é o texto da ceia. Veja se isso não é verdade. A gente lê esse texto todo dia que a gente celebra a ceia, né? Todo domingo que a gente celebra a ceia, e às vezes a gente não atenta. Olha só uma coisa interessante, eu queria que você raciocinasse comigo. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, Jonatas. 11, a partir do versículo 28. A gente vai ler do 28
até o versículo 30, 28, 29, 30. Olha só, veja. Encontraram aí? Encontrou aí, Jonatas? 11, a partir do versículo 28. A partir do versículo 28. Qual é a exortação que Paulo faz aqui? Versículo 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Então ele aqui dá uma advertência. Que advertência? Se examine antes de você participar. Antes de participar do pão e antes de participar do vinho. Não é a exortação que ele faz? Que você se autoanalise? Beleza, olha só. Versículo 29. Por que a gente deve fazer isso? Por que a gente deve se autoanalisar antes de participar do pão e antes de participar do vinho? Por que a gente deve fazer isso? Ele explica no versículo 29. Tanto é que ele inicia o versículo 29 com a palavra o quê? Pois. Ele está explicando agora. Pois, porque, entendeu? Então ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O discernir o corpo, se você for olhar o contexto, o capítulo 11 de Coríntios, é porque as pessoas não estavam respeitando umas às outras dentro da igreja. Chegavam os ricos, participavam da Santa Ceia, comia tudo, não deixava nada para os pobres. Não estava tendo o quê? Comunhão. Eles não estavam discernindo o corpo, estavam com falta de respeito com os irmãos. Só porque os irmãos tinham pouco, só porque os irmãos eram pobres e eles eram ricos, então estavam desfazendo, não estavam discernindo o que é a igreja, o que é o corpo de Jesus Cristo. E aí o que acontece? Eles estavam participando da Santa Ceia, mas não estavam participando com o espírito adequado da Santa Ceia. Por quê? Não existia comunhão, não existia respeito, não existia consideração, pelo menos em relação a alguns irmãos. Qual era o resultado que estava acontecendo? Alguns estavam recebendo o que da parte de Deus? O que? Juízo. Juízo. Na Santa Ceia, estava. Porque eles estavam o quê? Profanando o corpo de Jesus Cristo. Profanando o sangue de Jesus Cristo. Profanando os elementos da Santa Ceia, do sacramento da Santa Ceia. E por isso Paulo disse, se você come sem discernir, sem fazer a compreensão correta do que seja isso, você vai comer a juízo. Ao invés de você se beneficiar, você vai se prejudicar. E aí ele fala no versículo 30, olha só, eis a razão, e daqui vai chegar numa aplicação, porque há entre vós fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Dormir aqui, meus irmãos, não é dormir de cochilar não, viu? Dormir aqui é morrer. Então tinha gente que estava sendo punida por Deus, com a própria vida. Deus estava matando, desculpa aqui a expressão, né? Mas Deus estava aqui tirando a vida para suavizar mais, né? Deus estava aqui tirando a vida de alguns irmãos que eram crentes, porque estavam participando devidamente da Santa Ceia do Senhor, não respeitando os outros. Então, se eles estavam com esse comportamento errado na Santa Ceia, se eles se comportassem com o sentimento correto na Santa Ceia, eles iriam morrer? Sim ou não? Eles iriam estar fracos? Eles iriam estar doentes? Aqui fraco, doente, não é no sentido físico não, viu? Fraco, doente aqui no sentido espiritual. Fracos espiritualmente, doentes espiritualmente. É só você entender o texto pelo contrário, entendeu? Se eles estivessem participando de maneira correta, eles estavam se beneficiando. Por quê? Quando a gente participa dos sacramentos de maneira correta, a gente acaba sendo beneficiado. Beneficiado. Da maneira incorreta, punido. Da maneira correta, beneficiado. Então, a gente precisa fazer o quê? Participar corretamente da Santa Ceia do Senhor. Participar corretamente do batismo, apesar de ser feito apenas uma vez. Por quê? São meios de graça. E quando a gente age assim, a gente se apropria, mantém comunhão cada vez mais profunda com Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que Cristo ensina em relação a isso aqui. Lá em João, abra aí, por favor, bem rapidinho. Eu não vou demorar mais aqui não, que eu já estou com a hora bem avançada. João capítulo 5. Capítulo 6, desculpa. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, botei 5 aqui, mais 6. João capítulo 6. A partir do versículo 53. Olha só, João 6,
a partir do versículo 53. Ok? Isso. João 6, 53, 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqui é de você ter a apropriação com Cristo. E como é que a gente simboliza isso? Na participação da Santa Ceia. A gente não come o pão, a carne de Jesus. A gente não toma o sangue, o vinho na Santa Ceia. O que é isso? Se apropriar de Cristo espiritualmente falando. Ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira bebida e o meu sangue é verdadeira pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu... Está vendo aí? Quando você se apropria de Cristo pela fé na Santa Ceia, Ele permanece em você. Você permanece nele. O que é isso? Comunhão. A comunhão é aprofundada. E quanto mais comunhão com Deus que é santo, mais santo você será. Quanto mais comunhão com Deus que é santo, mais santo você será. Quanto menos comunhão com Deus que é santo, menos santo você será. É assim, meus irmãos, que acontece. É assim que acontece. Então, que a gente possa ter consciência, quando a gente for participar dos sacramentos, especificamente falando da Santa Ceia, que a gente possa pavimentar o caminho da nossa santidade com a consciência devida, principalmente quando a gente participar do sacramento da Santa Ceia, para que a nossa comunhão com Jesus Cristo ela se intensifique cada vez mais. Irmãos, domingo vai ter ceia, vamos nos preparar para esse momento. Você pergunta, como, pastor? Procura avaliar a sua vida até lá, colocar a sua vida diante de Deus, confessar possíveis pecados, esteja renovando sua aliança com o Senhor, a aliança que você fez quando você se batizou. Esteja colocando no seu coração o propósito de agradar a Deus, se preparando. Se você fizer, hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Se você fizer isso, você vai ver que domingo que vem a sua ceia vai ser diferente. A grande questão é que muitas vezes a gente toma a ceia só por tomar. Toma. A gente não pensa, a gente não se prepara para essas coisas. E a gente tem que ter esse cuidado, para que não se torne apenas um cerimonialismo, mas que se torne um momento propício para a gente crescer em termos espirituais. Então, primeiro passo, amar e conhecer as Escrituras Sagradas. Segundo passo, usar os sacramentos como meio de graça. Para encerrar hoje, terceiro passo, considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. Considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. Irmãos, abra aí, por favor, Romanos capítulo 6. Abra aí, por favor. Romanos 6. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 13. Olha só a exortação que Paulo, eu vou bem mais rápido aqui nesse ponto por causa do horário. Olha só a exortação que Paulo dá aqui, meus irmãos, para nós, nessa luta que a gente trava com o pecado. Olha só. Ele diz o seguinte, Romanos 6, de 11 a 13. Assim também vós, considerai-vos, veja, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Meus irmãos, minhas irmãs, o crente é chamado para lutar contra o seu pecado. Nós temos essa luta. A gente tem que lutar, cada um de nós, contra o nosso próprio pecado. A gente já tem muitos.
E a gente tem que travar essa luta. Nessa luta, o que é que a gente deve fazer? A gente já deve partir do pressuposto que o pecado não é mais o nosso Senhor, não é mais o nosso dono. Por quê? Porque dele, do pecado, Cristo fez o que conosco? Cristo nos libertou. É diferente da pessoa que não é salva. Ela ainda está morta em delitos e pecados. Ela ainda está escravizada à sua velha natureza. É por isso que ela é impotente de por si só mudar a si mesma. Ela não pode. Por quê? Ela não passou pela regeneração. Nós não. Nós não. Olha só o que Paulo fala no versículo 2. Olha só como é diferente. Do capítulo 6 de Romanos. Do capítulo 6 de Romanos. Olha só. Versículo 2. De modo nenhum. Paulo está dizendo aqui e respondendo que a gente não pode viver submisso ao pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele, fizemos o quê? Morremos. Então nós já estamos mortos para o pecado no sentido de quê? De sermos escravos dele. Nós não somos mais. Nós não somos mais. Olha só o que Paulo fala no versículo 6, ó. Olha só o que foi que aconteceu, razão pela qual nós não estamos mais escravizados ao nosso pecado. Versículo 6, ó. Sabendo isto, veja, que foi crucificado com ele, Paulo está falando aqui de Jesus, o quê? O nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. E aconteça o quê? E não sirvamos o pecado como o quê? Está vendo aí? Cristo já morreu na cruz, para que a gente não possa se sujeitar mais ao pecado. Então, a gente luta essa luta com o nosso pecado dentro dessa perspectiva. Que perspectiva? Dele já fomos libertos, Cristo nos libertou. Então, a gente já enfrenta o pecado dentro desse ponto positivo, diferentemente das pessoas que não são salvas. E a gente luta com o pecado dentro da certeza que Paulo nos deu, lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, que em Cristo nós somos o quê? Mais... Está vendo aí, meus irmãos? Agora, muitas vezes a gente luta contra o pecado já pensando que a gente vai cair, já pensando que ele é mais forte do que nós, já pensando que a gente vai fracassar. A gente acaba fracassando mesmo. Não, meus irmãos, a gente tem que partir desse pressuposto. Cristo já me libertou, eu tenho o Espírito Santo, então agora eu posso lutar de tete a tete contra o pecado, contra as tentações, porque a minha natureza já foi mudada. Então é assim que a gente faz morrer a nossa natureza, a gente morre para o pecado e vive cada vez mais para Deus. Olha só o que João fala, abra aí por favor, eu não vou demorar mais não, estou só adiantando aqui. Olha só o que João fala sobre isso, essa nova realidade que a gente tem agora. Abram aí, primeira carta de João, capítulo 4. Agora isso não significa dizer que a gente vai subestimar o pecado, não. A gente tem que ter muito cuidado, porque ele de vez em quando dá uns coices na gente, entendeu? Mas também a gente não pode supervalorizar, como se ele fosse um inimigo invencível. Não, também não é assim. Então a gente tem que evitar esses dois extremos. 1 João 4,4. Olha só o que João fala aqui, ó. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por que a gente venceu os falsos profetas? Consequentemente, também a gente pode vencer o pecado. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está onde? No mundo, meus irmãos. Quem é que está em nós? O Espírito Santo, entendeu? Então, se eu me encho do Espírito Santo, ele vai me fortalecer contra as tentações. E eu vou poder vencer essas tentações. Então, eu tenho que entrar nessa luta com essa perspectiva, porque do contrário, eu sempre vou fracassar. Porque eu já entro como derrotado nessa luta. Já no pensamento que vou cair. Aí cai mesmo, entendeu? Aí cai mesmo. Mas não, a gente não pode, não. A gente tem que se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Atua em nós um novo princípio de vida
através do Espírito Santo que me fortalece, que me concede poder para resistir e dizer não, 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 não. Mesmo que muitas vezes eu ceda, mas outras vezes eu não vou ceder, porque o Espírito Santo vai me fortalecer. E é assim, meus irmãos, que a gente vai vencendo a nossa luta contra o nosso pecado. Não dependendo de nós mesmos, mas dependendo do Espírito Santo que está em nós. Então, quando você for tentado, quando o pecado ficar ali assediando, tome consciência disso. Eu sou mais que vitorioso na pessoa de Cristo Jesus, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo está em mim, eu vou me encher dele, porque fazendo isso, na luta que eu travo com a minha carne, pela graça de Deus, o Espírito Santo me fará vencer. Veja, e você vai perceber as vitórias que Deus lhe dará ao longo da sua vida contra as tentações. Será sempre? Não. Em alguns momentos a gente vai cair, mas em outros tantos a gente vai vencer pela graça e para a glória de Deus. Ok, meus irmãos? Então, hoje, o que foi que nós vimos? 3 passos para desenvolver a nossa santidade ou a nossa santificação. Precisamos conhecer e amar a palavra de Deus. Precisamos usar os sacramentos, batismo e santa ceia, como meios de graça. Precisamos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus na luta que a gente trava com a nossa velha natureza. Semana que vem a gente vai ver 4 outros passos para poder fechar essa parte do nosso estudo. Então, o que é que fica de lição, o que é que fica de desafio para a gente poder extrair alguma coisa do que nós vimos nessa noite de hoje? Meus irmãos, minhas irmãs, com base no que a gente considerou hoje, nesses 3 passos, procure implementar esses 3 passos na sua vida. Procure amar, conhecer mais a palavra de Deus. Use os sacramentos de maneira devida para você se fortalecer espiritualmente falando. Se considere morto para o pecado e vive para Deus. Quando você tiver de travar uma luta com as suas tentações, comece a fazer isso na sua vida. Comece a fazer isso na sua vida. E você vai ver o salto de qualidade espiritual que a sua alma vai lhe dar, ou que a sua alma vai ter. E você vai ver cada vez mais você se desvencilhando do pecado e cada vez mais tendo impressa na sua vida o caráter de Jesus Cristo. Faça isso, em nome de Jesus. Amém.